Ao chegar na comunidade das nações, não é mesmo? Nós temos uma jornada de desenvolvimento pessoal e espiritual que vai muito além de uma igreja ou movimento. Trata-se primeiramente de pessoas. Presencialmente, você que está nos visitando ou chegou aqui por meio de um grupo de comunhão, o primeiro passo é deixar o seu contato com a nossa equipe do Connect, que fica localizada em um balcão na entrada da igreja. Se você chegou através da internet, pelos nossos cultos online, eventos ou pelo CN App, você deve se cadastrar pelo site cnconnect.com.br e a nossa equipe vai entrar em contato com você por e-mail e WhatsApp. A primeira etapa dessa incrível jornada de crescimento na CN começa no Café Connect, um super café da manhã de boas-vindas onde você vai se apresentar, conversar, conhecer melhor a nossa igreja e ser encaminhado para o Check-in, que é o nosso curso de novos membros, para um grupo de comunhão que são formados por pessoas com interesses e perfis em comum, ou para a Academia das Nações, que é a nossa escola de formação de líderes e de pessoas que buscam se desenvolverem no contexto eclesiástico. O Connect tem uma equipe preparada para te receber e te direcionar na jornada do membro. A nossa missão é acolher e aperfeiçoar pessoas para que fluam exponencialmente naquilo que foram chamadas. Se você tem alguma dúvida sobre o Connect, entre em contato com o WhatsApp 61 99365 9311 ou acesse o QR Code da tela e seja muito bem-vindo à comunidade das nações.
Boa noite, comunidade das nações. Boa noite, queridos. Queria convidá-los a ficar de pé. Vamos adorar ao Senhor em mais um culto soso. Glória a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui, por você ter vencido o cansaço, né, de um dia de trabalho, ter vindo adorar ao Senhor, ter vindo buscar mais da presença de Deus. E eu queria compartilhar com vocês um versículo que está em Atos 16, versículo 25, quando Paulo e Silas estavam presos e, de repente, naquele momento, eles começaram a adorar. Eles não estavam ali presos na sua alma, eles estavam presos apenas no seu corpo. Mas a sua alma se lembrou de Deus e ela adorou. E a palavra de Deus diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. E o 26 diz: de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aleluia! E eu quero declarar hoje que na sua vida, enquanto você adora, as cadeias que te prendem, que tentam te prender na enfermidade, na dor, no luto, na tristeza, na amargura, na privação, são agora quebradas em nome de Jesus. Nós queremos declarar que esse louvor aqui hoje, ele liberta a sua vida, a sua casa, a sua família, ele liberta a sua alma, em nome de Jesus. Então, se liberte também das suas amarras e adore ao Senhor. Adore com inteireza de coração, adore em intensidade, porque o Pai está presente, o Espírito Santo está aqui, e Ele é fiel e Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que a palavra de Deus diz. E toda enfermidade já foi levada na cruz. Em nome de Jesus, eu declaro uma noite de libertação e de salvação. Pai, olha por essas vidas aqui, Senhor, por cada um que aqui está na sua casa, aqueles, Senhor, que estão na internet também, nos acompanhando, Senhor. Nós declaramos uma noite de romper, uma noite de cura, de libertação e de salvação, uma noite de batismo de alegria, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aquele que vive, aquele que reina.
Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. E a fé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Manifestará, Yahvé se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, Yahvé, Rafa.
vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço o teu olhar, recebo um convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a sua palavra.
meus pés no mar, a voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Nós confiamos em Ti, Jesus. Nós não precisamos temer, porque nós cremos e acreditamos em Ti, Jesus. O fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti. O fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, Tu estás comigo. Temer. Você pode levantar as suas mãos e dizer isso nessa noite. Ele está
irás. É isso que Ele está fazendo nessa noite. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural.
circunstâncias da nossa vida, diante de todos os cenários que nós vivemos, diante de todos os desafios, existe uma certeza, sabe? Caminhar com Cristo, caminhar com a sua palavra, confiar no Senhor, prosseguir em conhecer o Senhor, é você conhecer a forma real que Ele te fez e que Ele me fez. Não é uma forma mágica, não, mas é uma decisão. Sabe, quando você entrou por essas portas nessa noite, você apresentava vários ambientes de esterilidade, vários ambientes de impossibilidade. Porque quando eu e você entramos pelas portas dessa igreja, nós deixamos claro que nós não conseguimos sozinhos. Sabe, quando você ocupa um lugar nesse ambiente, você está dizendo: eu não consigo sozinho. E aí você pode dizer: eu carrego uma história pesada, eu carrego uma história de muitas frustrações. Angélica, o que eu tenho vivido, nenhum homem pode dar a resposta. O que eu tenho vivido, os homens não podem fazer por mim. E é por isso que eu estou aqui nessa noite. Angélica, eu nem sei bem o tamanho ou a dimensão desses milagres que estão sendo cantados. Eu nem sei bem muitas coisas que são ditas nesse altar, mas existe algo dentro de mim que me movimenta a estar neste lugar todas as terças-feiras. Sabe, não é uma porção mágica, mas é uma construção. É uma construção. E eu quero te informar nessa noite que você é uma construção, e que o seu milagre está em construção. Que você não precisa dos homens, você não precisa de um ambiente, você não precisa de resposta de poderosos, você precisa daquele que executa um milagre. E eu quero te informar algo: Ele está dentro de você, Ele está neste lugar, e Ele está te dizendo que existe algo novo vivo. Sabe, quando nós estávamos lá em cima em oração, e o pastor começou a orar, o Senhor me levou para Daniel, no meio da cova. E eu disse: Senhor, eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo. E o Espírito Santo só me disse uma palavra: livramento. Levante suas mãos em nome de Jesus. Você está em um lugar profético, amém? Amém? Você crê nisso? E o Senhor nessa noite está entregando sobre a sua vida o livramento que você precisa. Eu não sei se você está no emaranhado de homens, mas o Senhor está te livrando das mãos dos poderosos. Eu não sei se você está num cenário onde o diagnóstico disse que não tem mais jeito. O Senhor está te livrando da morte. Eu não sei se na sua casa tem acontecido destruição. Eu sei que o Senhor está te livrando da escassez. Ele está te livrando de tudo aquilo que o inimigo quis instaurar sobre a sua identidade. Eu quero te informar nessa noite: você é tudo aquilo que Deus diz que você é, e você pode tudo aquilo que Deus diz que você pode, e você vai viver tudo aquilo que Deus diz que você vai viver. Abra os seus olhos, levante as suas mãos e comece a profetizar sobre esse cenário que você está vivendo. Você não precisa entender como, você não precisa saber como, você só precisa chamar aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que com seu
Eu estou dizendo para você que está aqui ou você que está nos assistindo. Eu não sei se você está na sua casa. Eu não sei se você está assistindo no YouTube voltando para a sua casa do seu trabalho. Eu não sei se você está em outro país. Eu não sei se esse culto está chegando a você num leito de hospital. Mas eu sei que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você possa pensar, daquilo que você possa imaginar, Ele está dizendo que Ele está tornando o cenário favorável a você nessa noite. Eu sinto a autoridade dos céus, sabe? Eu estou sentindo a autoridade dos céus. Eu estou sentindo o Espírito Santo dissipando o espírito de intimidação que estava sobre a sua vida. Sabe essa capa de intimidação que você colocou? Sabe essa capa de inconstância, de inconformidade? Parece que não é tão favorável a você. O Senhor está colocando você no lugar de entender. Romanos 8, todas as coisas, levante suas mãos que eu estou profetizando sobre a sua vida. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Vamos, será que você pode repetir isso no seu lugar? Todas as coisas cooperam para o seu bem. 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 Oh, Taramanagaiaçá. Pega o seu prospecto. Se você não pegou, a nossa equipe está passando pelos corredores. E essa oportunidade de você tornar o cenário da sua vida favorável para o milagre. Vamos, tome com coragem e ousadia esse prospecto. Você que já tem nas suas mãos, levante o mais alto que você puder. Você que não tem, levante suas mãos o mais alto que você puder. Sabe, eu sinto os céus bradando ao nosso respeito nessa noite. Eu sinto os céus bradando ao respeito de pedidos que estão sendo feitos. Sabe, você verá ainda no final deste ano o Senhor mudando circunstâncias ao seu favor. Eu vejo o Senhor abrindo portas para pessoas. Eu vejo o Senhor trazendo o escape que você precisa. Existem pessoas que entraram neste lugar e precisam do escape do Senhor. Eu vejo o Senhor intervindo sobre os seus celeiros. Eu vejo o Senhor curando pessoas. Sabe, curas emocionais. Eu vejo o Senhor fazendo isso por você. Senhor, nós declaramos o Teu nome sobre esses pedidos. Não como aqueles que estão dizendo que vai acontecer, não. Nós nos colocamos como aqueles que se alegram, porque isso já é real sobre as nossas vidas. Nós bradamos nos céus uma resposta de adoração a Ti, dizendo que nós cremos em Ti, porque o Senhor é o Deus do sobrenatural. Nós cremos em Ti. Será que você pode declarar isso nessa noite? Forte, aplaude Ele, que Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Aleluia. Poder sentar. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Quantos estão alegres com Jesus? Eu estou explodindo de alegria, porque o meu Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus de milagres. Fala para o seu irmão, o nosso Deus é um Deus de milagre. E este ano, Ele vai abrir a janela dos céus e vai te abençoar, porque diz a palavra dEle. Aleluia. Vamos neste momento passar para os nossos dízimos, nossas ofertas. Ler essa palavra que diz em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. A palavra de Deus diz o princípio: temos que trazer o nosso dízimo, as nossas ofertas, à casa do tesouro. E é Ele que vai abrir a janela dos céus. E semana passada o pastor Paulo me procurou, falou: tem uma palavra de oferta. Eu falei: estou pronto. Eu falei: pastor, eu estou pronto. Porque em agosto, no início de agosto, algumas pessoas dizem, a cultura aí fora diz, que o mês de agosto é um mês ruim. É um mês onde acontecem as maiores situações financeiras, maléficas, tudo ruim. E eu falo para as pessoas: o mês de agosto é o mês da bênção de Deus. Por que é o mês da bênção de Deus? Porque Deus, cada mês de agosto, cada ano, hoje eu estava meditando, eu falei: meu Deus, todo agosto tu abençoa. E eu falei: então as pessoas falam uma coisa, e eu só digo uma coisa: Deus é o Deus de milagres. Alguns anos atrás, minha esposa mexe com alguns eventos, e algumas pessoas sempre falam: Verônica, abra a sua empresa. Ela: não, só gosta de fazer isso aqui, uns arranjos e tal. Mas eu quero dizer para vocês que em agosto, no início desse mês, nós vamos fazer um evento. É um local, e a dona do espaço pegou e falou: Verônica, eu quero falar com você. Gostei dos seus trabalhos, eu tenho acompanhado. Vamos fazer uma parceria de trabalho? Ela falou: como? Ela falou: amor, a pessoa me chamou para fecharmos uma parceria. Eu falei: amor, já está na hora, né? Ela: o quê? Está na hora de você abrir sua empresa de decoração. Mas, amor, eu falei: abre a empresa de decoração. Ela falou: sobre a tua palavra eu vou abrir. Não, não é sobre a minha, porque Deus já tinha falado que ela abrir. Gente, eu quero dizer para você, nesse mês de agosto, eu até falei semana passada para o pastor Paulo, nós abrimos a nossa empresa de decoração, a VL Decor 5. Gente, maravilhoso. Precisar de evento de decoração, nos procure. Eu quero dizer para vocês, a partir do momento que nós abrimos, nós abrimos em agosto, até março, já temos agenda. Abrimos em dezembro, agora em agosto. Até março nós temos agenda. Porque nosso Deus é um Deus de milagre. O seu Deus é um Deus de milagre. Porque as palavras são ministradas nesse altar. Quando você entrega o seu dízimo, as suas ofertas. A palavra de Deus diz: fazei prova de mim nisso. Não sou eu, não sou o pastor Paulo, não é o bispo JB. É o Senhor falou: traga o seu dízimo, traga a sua oferta. E eu, o Senhor, vou abrir a janela dos céus. Eu te digo nessa noite, meu amado, traga o seu dízimo, a sua oferta, o seu propósito, o seu voto. E eu quero dizer para você que ele não voltará vazia. Porque Deus vai fazer abundar, vai fazer prosperar, como tem feito na minha vida, nessa casa, neste lugar. Deus quer fazer na sua vida. E as pessoas falam: Elias, o que é que você faz? Eu trabalho, leio a Bíblia, jejum, cumpro meus votos, meus princípios. Eu viajei agora no meio de agosto e final de semana agora vou viajar de novo. Não é bom? E o mais importante, olha que bom. Vou viajar com o meu mais velho, que eu viajei com mais novos. Meus gêmeos, vou sair com meu mais velho. E nós falamos: vamos. Aí, minha cunhada soube que nós vamos viajar e falou: eu posso ir? Eu falei: pode. Vamos aqui numa estância, descansar um pouquinho, compartilhar com o mais velho. Aí eu posso dar um presente para vocês? Quem gosta de presente? Aí falou: eu vou dar estadia para vocês, tá? Como é que é? Não, você está se convidando para ir com a gente, me acompanhar. Não, eu quero abençoar a vida de vocês. Olha, gente, isso é o mês de agosto. É o mês da bênção.
Não aceite falar o contrário. Esse é o mês do seu milagre. Esse é o mês da sua prosperidade. É o mês em que Deus vai abençoar a sua vida. Eu quero dizer para você que você vai ter oportunidade agora de semear na casa de Deus. Nossos oficiais estão com as nossas maquininhas. Você que está no YouTube, que está online, pega essa palavra. Este é o mês em que Deus vai prosperar você 100 vezes mais. Este é o mês. Em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz, fazei prova de mim, que eu que vou abrir a janela dos céus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nessa noite, você que está na sua casa online, você que está aqui nessa noite, pega o seu voto, pega o envelope, faça um propósito, faça uma oferta e fala, Deus, eu quero ver tu abrir este negócio. Eu quero dizer para vocês, do jeito que Deus tem feito na nossa vida, do jeito que Deus tem feito, as palavras têm saído deste altar, vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai, nessa noite. Queremos, Senhor Deus, Pai, que esse é o mês de milagres. Não o mês da tristeza, do desgosto, mas é o mês da prosperidade e da bênção do Senhor. Onde é o mês onde tu vai fazer os maiores milagres. Nós declaramos em nome de Jesus que as janelas dos céus vai abrir no meio da tua igreja, porque diz a tua palavra, nós entregamos nosso dízimo e nossa oferta, e estamos confiando, crendo que o Senhor vai prosperar e abundar cada vez mais, em nome de Jesus. Você que está aqui hoje, está online, entregue o seu dízimo, sua oferta agora, em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és o meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Amém, amém. Quem é que está com a expectativa lá em cima? Quem acredita que hoje é uma noite especial, que não foi você que veio por conta própria, mas o Espírito Santo que te trouxe até este local, porque Ele marcou essa noite para falar ao seu coração. Diz um amém bem forte aí. Amém. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Vamos ler a palavra do Senhor? Colossenses 1,13 diz o seguinte: e Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Feche os seus olhos. Pai, a palavra é muito clara, a palavra é muito específica. Estávamos presos, aprisionados, devido a escolhas, devido ao pecado de Adão.
Estávamos presos no império das trevas e condenados à morte. Estávamos sendo guiados pelo curso do príncipe desse século, a potestade do ar. Mas a palavra é clara que diz que o Senhor nos libertou. E libertar é quebrar o jugo. Libertar é despedaçar toda influência. Libertar é tirar o cativo do seu cativeiro. E nos transportou para um reino. Existe um reino, um novo governo. Uma nova mentalidade é necessária. E esta noite nós queremos nos apropriar desta verdade. Não somos mais escravos do medo. Não somos mais presos às sugestões de Satanás e seus demônios. Mas esta noite é a noite da nossa libertação. Nossa total libertação. E nós estamos caminhando para a terra prometida que o Senhor nos prometeu. E lá seremos governados pelo Senhor e pelo seu Cristo. Nós nos apropriamos dessa palavra em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Diga assim: não saímos apenas de um local, mas fomos levados para um novo reino. Entenda isso, você não saiu somente de uma área geográfica, você não saiu de um espaço, mas você agora entrou num reino. Libertação não é apenas sair debaixo de um governo, é aprender a viver debaixo de um outro governo. A libertação não é simplesmente você sair de um governo. Antes você era governado pelo império das trevas, mas a libertação te leva ao entendimento de que você foi para um novo governo, e esse novo governo tem direção, esse novo governo tem influência, esse novo governo tem algo para te oferecer, esse novo governo tem promessas liberadas, e quando você toma consciência desse governo, você vai viver cada uma dessa promessa. E para viver esse novo governo, você precisa entender a visão do reino, o que o reino tem para oferecer. Desde o início, Deus tem preparado o homem para experimentar tudo aquilo que Ele projetou, tudo aquilo que Ele preparou para ele. A Bíblia declara a vontade de Deus ao nosso respeito. Em Romanos 12, versículo 2, a palavra diz que a vontade dele é boa, ela é perfeita e que ela é o quê? Agradável. Havia no coração de Deus um plano, um projeto determinado para o homem. Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, ele descreve que em Cristo Jesus nós fomos abençoados nele antes da fundação do mundo. Eu gostaria de ler com vocês essa passagem. A Bíblia mostra e diz que bendito o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O governo, o reino de Deus, ele declara que você foi abençoado, não foi com alguma sorte de bênção, mas que você foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E o versículo 4 diz, e que nele nós fomos abençoados antes da fundação do mundo, assim como nos escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Você precisa entender que o novo reino, que você foi transportado, para onde você foi levado, ele declara que você foi abençoado antes, em Cristo, antes da fundação do mundo. Então diga bem alto comigo, eu em Cristo Jesus, eu fui abençoado antes da fundação do mundo. Diga assim, o reino dos céus me garante
eu sou abençoado antes da fundação do mundo. Essa é a primeira verdade que você precisa entender. O reino tem preparado tudo para você. Desde o início da criação, você consegue ver o governo de Deus sendo estabelecido. Porque onde a presença de Deus e a palavra é manifesta, tudo aquilo que é caos na sua vida, tudo aquilo que é sem forma e vazio, vai entrar em ordem, vai ter um propósito, vai ter uma vida e vai ter uma beleza. Foi isso que aconteceu. A terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava, mas quando a presença manifesta chegou no local, e quando a palavra foi liberada, o que era caos e o que estava em desordem entrou em ordem, e se cumpriu, se manifestou um propósito, houve uma beleza. E eu quero profetizar na sua vida isto. A sua vida pode estar sem forma e vazia, mas Deus está dizendo: eu estou entrando com a minha presença, eu estou entrando com a minha palavra, eu estou entrando com o meu reino, e tudo aquilo que está em desordem vai entrar em ordem, haverá um propósito, vai se manifestar uma vida, e vai acontecer tudo que é belo na sua vida, porque essa é a verdade do reino. Porque o reino declara os pensamentos que Deus tem ao seu respeito. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O que eu quero dizer com isso? O cenário vai mudar, porque Deus vai levar você para um reino de justiça, paz e alegria. Você essa noite vai ser transportado para o reino, e você vai viver a realidade desse reino, porque o rei diz: haja luz, e quando ele diz haja luz, houve luz. Quando ele diz algo, tudo se alinha, porque quando o rei fala, a realidade vai obedecer ao comando dele. Deus hoje vai liberar palavras ao seu respeito, e a realidade que você está vivendo vai ter que se alinhar a tudo aquilo que ele vai liberar ao seu respeito. Porque o reino de Deus não é governado pela opinião da criação. O reino de Deus é governado pelo rei. Não importa o que a criação, não importa o que as pessoas, não importa o que ao seu redor está dizendo ao seu respeito. A sua vida não é governada pelo governo brasileiro, a sua vida não é governada pelo presidente da república, a sua vida não é governada por governantes, a sua vida não é governada pelo caos, pela notícia e nem pela mídia. Ei, a sua vida é governada pelaquilo que sai da boca de Deus. E os pensamentos são de paz e não de mal, porque Deus tem um futuro e uma esperança para você. E você irá viver. Há um reino a ser vivido, e eu tenho que ter a consciência do reino que eu pertenço. A maneira como eu compreendo o reino vai influenciar a maneira como eu irei me tornar cidadão desse reino. Tem muita gente que quer ser cidadão do céu, mas não tem a compreensão plena do que o céu tem para oferecer para você. E muitas vezes fica mendigando promessa, fica esperando migalhas caírem da mesa dos filhos, e esquecem que é filho. É verdade que Jesus ensinou para a mulher Cirofenícia
que até as migalhas que caem da mesa dos filhos são poderosas para trazer e mudar uma circunstância. Mas Deus hoje à noite está dizendo para você, Ele não tem você como uma pessoa esperando cair migalhas, não. Você tem uma cidadania, você tem uma identidade, você pertence a um reino, e esse reino governa todas as coisas. A palavra diz em Salmo 129, nos céus Deus estabeleceu o seu trono, e de lá governa sobre todos os governos da terra. Ei, quem governa a sua vida é aquele que governa céus, terra e até o inferno, porque quando ele libera uma palavra, até o inferno tem que se curvar diante dele. Você pertence a esse reino. Você pertence a esse reino. Então, o reino propõe essa noite um resgate, uma mudança e um posicionamento. E se você se posicionar hoje à noite, você vai viver a verdade do reino. A verdade que você foi tirado do reino das trevas e transportado. Eu quero apresentar aqui 2 exemplos bíblicos que mostram Deus agindo aqui no material, retirando o povo de Israel de uma situação e transportando eles novamente para a terra prometida. Porque às vezes escolhas nos levam a ser subjugado por outras influências. Mas a partir do momento que há quebrantamento, a partir do momento que há reconhecimento do erro, a partir do momento que você se quebranta, e a palavra diz, ao quebrantado e contrito Deus não despreza, Deus vai sempre resgatar você. Não importa onde você estiver, não importa o momento que você está vivendo, não importa o que você está passando, a palavra essa noite há um resgate vindo ao seu encontro. O povo de Israel, através de Jacó, que teve o nome trocado para Israel, devido à fome, Jacó descobre que seu filho José está vivo, e ele vai para o Egito. 70 pessoas, e lá viram a multidão. Mas antes disso, Deus havia aparecido para Abraão, e lá em Gênesis 15, ele fala, tu sabes que a sua descendência será peregrina em terra alheia, ela será escravizada e será subjugada por 400 anos, mas ao final de 400 anos, eu entrarei, vou julgar a nação, e eles sairão daquela nação com grandes riquezas. A promessa se cumpre, Deus envia Moisés subjuga o Egito, Moisés, usado por Deus, ele libera a palavra, 10 pragas subjugam o Egito, eles saem do Egito, com riquezas, a palavra é cumprida, mas havia algo, muitas vezes o resgate, não é simplesmente numa área física, o resgate precisa acontecer no interior, eles saíram da área geográfica do Egito, mas mantiveram uma mentalidade de escravo, porque o Egito estava dentro dele. Lá no Egito, eles aprenderam a respeito de escravidão. Lá no Egito, eles aprenderam o medo. Lá no Egito, eles aprenderam a dependência de Faraó e do seu sistema. Lá no Egito, eles tiveram uma mentalidade impressa na sua mente, uma mentalidade de sobrevivência. Ei, a palavra que eu tenho de Deus para você é, Deus não quer que você sobreviva, porque Deus tem para você uma bênção recalcada, uma bênção sacudida e uma bênção transbordante. Ei, lá no governo do Egito existe sobrevivência, mas no governo do Senhor existe uma vida em abundância para você, e é para este local que Deus irá te levar esta noite. Tem essa realidade. Lá no Egito é a identidade de escravo, e eles estavam presos, saíram de lá, mas mantiveram essa identidade, e eles precisavam aprender tudo de novo.
Eles precisavam aprender uma nova identidade. Talvez o que você precisa hoje é descobrir a sua nova identidade em Cristo. Eles precisavam de uma nova cultura, sair daquela cultura de escassez, aquela cultura de escravidão e viver e passar para uma cultura onde essa cultura é uma monarquia, e na monarquia o rei libera a palavra, e quando o rei libera a palavra, a realidade tem que cumprir a palavra dele ao seu respeito. Às vezes você está mendigando porque você não descobriu ainda o que o rei já disse ao seu respeito. Uma nova forma de pensar, uma nova relação com Deus, uma nova maneira de viver, uma nova perspectiva de futuro. Eles precisavam passar por todo esse processo, porque sair da área geográfica é instantânea, mas aprender uma nova cultura é um processo. E muitas vezes, para você viver a realidade do reino, você vai ter que aprender uma nova cultura, a cultura dos céus. Você vai ter que desaprender o que muitas vezes a terra impôs para você. Você precisa aprender a viver como cidadão. Você precisa entender que você foi transportado. Deus não estava apenas tirando Israel do Egito, Deus estava tirando o Egito dentro de Israel. Essa noite Deus está dizendo: eu não vou simplesmente tirar você do Egito, eu esta noite vou tirar o Egito dentro de você. Eu vou tirar de você aquela mentalidade de escravo, eu vou tirar a mentalidade de escassez, e eu vou mostrar para você o que eu tenho preparado para você, coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, que não penetrou no coração humano. Eu sou o Jeová Rafa, o Deus que cura. Eu sou o Jeová Tsiqueno, a sua justiça. Eu sou o Jeová Shalom, o nada quebrado, o nada faltando, o nada fora do lugar. Eu sou o Jeová Sabaó, o Deus que vem entrar com você na batalha e na guerra, e vou proporcionar para você a vitória. Ei, eu sou aquele que eu sou o que sou, e eu sou o que sou significa aquilo que você precisa de Deus, Ele vai se manifestar da forma que você precisa, porque a realidade do reino é essa. O que você precisar, Ele vai se manifestar da maneira que você precisa. Uma mudança. Viva esse reino. Então, ser cidadão dos céus é ser livre pela palavra e viver o que a palavra diz ao seu respeito. A palavra aponta para as verdades do reino e te alinha a viver de acordo com essa verdade. Eu quero repetir: a palavra aponta você para a realidade do reino e te alinha a viver a realidade desse reino. Kenneth Hagin, um grande pregador, vários livros escritos a respeito de cura, e ele tinha duas enfermidades. Ele tinha uma anomalia no coração e uma doença incurável no sangue. Ele tinha leucemia. E nos seus livros ele conta que ele ficou por 6 meses acamado no hospital. Não poderia se mover. E devido ao fato de ele não poder se mover, criaram feridas no seu corpo. Até que no hospital ele estava com a Bíblia aberta em Mateus 17, versículo 20. E ele leu a passagem: devido à vossa incredulidade, porque se tiveres a fé do tamanho do grão de mostarda, vocês direis a este monte: saia daqui e seja lançado ao mar, e assim vai acontecer. Ele fechou a palavra, ele se posicionou na verdade que a palavra estava ensinando a respeito do reino, e ele falou: Deus, essas duas enfermidades são 2 montes, e a tua palavra diz que se eu tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, eu vou dar uma ordem a esse monte, ele vai sair. Eu quero dizer para o Senhor: eu tenho uma fé do tamanho do grão de mostarda, e eu quero dar uma ordem: a partir de agora, essas 2 enfermidades saiam do meu corpo, seja lançado ao mar e de lá nunca mais voltem. Depois de 3 semanas ele estava em casa. A cura foi manifesta. Ele começou a pregar sobre cura. 1 ano e meio depois ele fala que os sintomas voltaram das 2 enfermidades.
Quando o sintoma voltou, ele chegou e falou: ei, aquele dia no hospital, eu li em Mateus 17, versículo 20, eu dei uma ordem para vocês, a ordem continua sendo a mesma, voltem para o mar e nunca mais voltem, porque vocês não têm legalidade mais para voltar no meu corpo. E naquele momento foi a última vez que o sintoma voltou, daquele momento em diante ele foi totalmente livre. Sabe por quê? Ele se alinhou à verdade do reino, ele descobriu que ele não é governado pelo reino das trevas, ele é governado pelo reino da luz, e o reino da luz diz que Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Quem veio para roubar, quem veio para matar, quem veio para destruir foi o diabo. A doença proporciona a morte, Jesus veio para dar vida. Então ele se apropriou da palavra e requereu a realidade do reino, porque todo filho tem direito, todo filho tem herança, e todo aquele que é cidadão dos céus não é governado pela terra, é governado pelos céus. Então o povo de Israel, ele chegou e foi resgatado de forma poderosa, através de muitos sinais, prodígios e maravilhas que continuaram a acontecer no deserto até eles chegarem à terra prometida. A realidade da terra é a realidade no mundo espiritual. Eu quero declarar sobre a sua vida: você pode estar espiritualmente no Egito, mas Deus está dizendo: eu enviei Moisés, que é o meu filho Jesus, e ele está tirando você do Egito, vai te conduzir pelo deserto, você vai ver milagre no deserto, e você vai chegar à sua terra prometida espiritual. Você vai viver de forma tremenda realidades espirituais em nome de Jesus. Israel sai do Egito, vira uma nação poderosa. Tem o primeiro rei, Saul, depois tem o segundo rei, Davi, um guerreiro, conquista várias vitórias, é engrandecido, ele prepara tudo que era necessário para construir o templo do Senhor, que foi desejo do coração dele, mas Deus falou que seria Salomão. Salomão vem depois de Davi com toda a sabedoria, a nação cresce, depois Salomão morre, a nação se divide, mas continua um povo, só que lá na frente esse povo chega e desobedece ao Senhor, se afasta do caminho, tanto as 10 tribos representadas por Israel, como as outras representadas por Judá. E eles são cativos, levados cativos. Deus usa o profeta Jeremias e libera uma palavra que diz: toda essa terra será um deserto, um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia, e acontecerá, porém, quando cumprirem 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também da terra dos caldeus farei grandes ruínas. E no versículo 10 ele diz: assim diz o Senhor, logo que cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para este local. O povo desobedeceu, veio o outro rei, veio Nabucodonosor, levou para o cativeiro, mas Deus falou: ao final de 70 anos, eu vou quebrar o jugo da Babilônia sobre vocês. E o que Deus faz? Levanta medos e persas, Babilônia ruine, cai em ruína. E aí Deus levanta Ciro, um rei pagão, e a palavra diz lá em Esdras capítulo 1, assim diz o Senhor, no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Eu quero dizer para você, toda a palavra que Deus liberou nesse altar a seu respeito, vai se cumprir. Toda a profecia que saiu desse altar, e você tomou posse dela, você vai gozar do resultado dessas profecias.
Porque o profeta profetizou e a palavra diz que Deus despertou o Senhor, o espírito do rei da Síria, rei da Pérsia, que fez passar um pregão por todo o reino. E sabe o que ele fez? Falou assim: ei, o Senhor me colocou líder sobre todas as nações da terra, e eu agora coloco um decreto: todo judeu que serve ao Senhor está liberado para voltar para Jerusalém, e todo aquele que é vizinho deste vai dar ouro, vai dar prata, eles vão voltar e vão reconstruir a cidade, porque é isso que Deus faz. Deus pega você de um lugar de escravidão, levanta um rei pagão e vai te levar de novo para Jerusalém, e se tiver em ruína, vai reconstruir. O diabo pode ter destruído a cidade, pode ter colocado fogo na cidade, pode ter queimado as portas do templo, mas Deus vai levantar pessoas de onde você nem imagina, vai conduzir você de novo para a sua cidade chamada Jerusalém, e vai reconstruir, porque o reino dele é sempre eterno. O diabo pode ter te levado, mas o Espírito Santo está dizendo esta noite é uma noite de resgate, é uma noite de tirar do reino das trevas e transportar para o reino do Filho do amor dele. E então, como alguém que foi transportado para este reino deve viver? Uma vez que Deus tirou você do reino das trevas e transportou você para o reino do Filho do amor dele, para o reino dele, como deve ser o seu procedimento como cidadão? Colossenses 3, ele nos mostra como você deve se comportar. Primeiro, versículo 1 e 2 diz: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra. A primeira coisa que você tem que fazer é mudar o seu pensamento, renovação da sua mente. Você não pensa mais com a mentalidade da terra, você pensa com a mentalidade dos céus. A mentalidade dos céus desafia a física, faz você descer do barco e andar sobre as águas. A mentalidade do céu diz para você: o que você tem na mão? Um cajado. Estenda o cajado, porque o mar vermelho vai se abrir. A mentalidade do céu não está presa a grandes guerreiros, não. Ela pega um jovem de 13 anos que foi buscar informação dos irmãos para levar para o pai, e transforma esse jovem de 13 anos num matador de gigante. Ser cidadão do céu é pensar como o céu pensa. O céu não pensa fracasso, o céu não pensa derrota, no céu não tem nenhum desejo de suicídio. No céu converge com toda a palavra que Deus disse ao seu respeito. Todo o pensamento de Deus é ordem no céu. Então não posso pensar como a terra, porque a terra é democracia, mas o céu é monarquia. Lá no céu não tem voto para ver o que vai acontecer. Lá no céu tem um rei que está sentado no trono, o seu filho à direita dele, e ele dando uma ordem. E o profeta Jeremias diz: assim diz o Senhor, assim como a chuva desce do céu, e para lá ela não retorna, antes que regue a terra, para dar semente ao que planta, e pão ao que come, assim a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes ela vai fazer tudo aquilo que eu determinei. Ei, você está no reino que é governado pelo rei, e tudo aquilo que o rei determinou ao seu respeito vai se cumprir. Basta você buscar a presença dele, basta você se colocar na face dele, depositar nele toda a sua confiança, ele vai liberar uma palavra. E quando ele liberar uma palavra,
não tem inferno que vai impedir você de se tornar bem mais do que vencedor. Segundo, procedimento do cidadão. Fazei, está no versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Para você viver a realidade dos céus, para você se tornar um cidadão dos céus, a natureza terrena tem que morrer. Paulo fala, prostituição, impureza, paixões lascívia, desejo maligno, avareza, idolatria e outras coisas. Porque Paulo fala, aquele que é carne se inclina para as coisas da carne, mas aquele que é espírito se inclina para as coisas do espírito. Você não é mais preso aos desejos carnais, isso morreu. Quando Cristo morreu e ressuscitou, a palavra diz que você ressuscitou juntamente com Ele, para andar em novidade de vida. Então hoje, o homem carnal vai morrer, eu profetizo, e o homem e a mulher espiritual vai se colocar de pé, vai se tornar um farol, onde as pessoas irão ter orientação e direção através da sua vida. E finalmente o capítulo nos ensina, no versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos de afetos de misericórdia. O que o reino espera? Você seja ternos de afeto de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longevidade. Você precisa ser como Moisés, o homem mais manso da face da terra. Você precisa ser uma pessoa boa, que não busca os seus próprios interesses, porque o reino diz, não, se alguém quer ser o primeiro, seja o último. Se alguém quer ser o servo, o Senhor, que sirva primeiro. Jesus demonstrou isso lavando os pés dos discípulos. Humildade. Então é isso que o reino tem proposto para você. Que você viva essa realidade. 2 vezes foram subjugados. Levantou o Egito, levantou Babilônia. Mas Deus resgatou. Essa noite, tudo que é Egito e Babilônia vai cair hoje por terra em nome de Jesus. Porque é a noite do seu resgate. Eu gostaria que você ficasse de pé. Talvez você chegou hoje pedindo para Deus mudar o seu cenário. Talvez você entrou aqui hoje chorando, clamando, pedindo por socorro, pedindo para mudar a área geográfica que você ocupa. E Deus hoje à noite está dizendo para você que é necessário mais do que uma mudança geográfica. Deus está dizendo para você, precisa uma mudança interior. Porque o Egito ensinou sobre medo. O Egito ensinou sobre escravidão. Te deu uma identidade que não é aquela que Deus tem para você. O Egito te ensinou a viver no modo de sobrevivência. Às vezes, contando moedas. Mas uma nova cultura precisa ser implantada. Por que contar moedas se o meu Pai, que é o Rei do Reino, é dono do ouro e da prata? Por que ficar aceitando um diagnóstico médico? Se eu tenho a certeza de que, se eu chegar até Ele, com o coração quebrantado, com o espírito humilde,
e adorá-lo reverenciando a palavra, reconhecendo o senhorio quem Ele é. Porque quando Jesus chegou e desceu do monte, um leproso foi até Ele, e a palavra diz que ele adorou o Senhor dizendo: se quiseres bem pode me curar. Ele reconheceu o poder que Deus tinha, que Deus estava no governo. E Jesus falou: eu quero, seja limpo. Por que ficar aceitando isso? Se nós chegarmos a Deus, e se Ele se inclinar em nossa direção, e Ele decidiu usar da misericórdia, não tem enfermidade, não tem doença, não tem temor, não tem esse negócio de minha enxaqueca. Não existe isso. Como foi colocado? Em Cristo Jesus, Deus te abençoou antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Ele já determinou um reino para você viver. Como a música diz: temer por quê? Se eu estou guardado por aquele que nunca perdeu uma só batalha. Seu nome é Jeová Jireh, e irá prover de novo. Hoje é a noite do provimento de Deus. E o provimento virá através de um resgate, através de uma nova mentalidade, através de um novo posicionamento, e através de você descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo. E a palavra diz que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo. E co-herdeiro significa aquele que tem o mesmo direito e a mesma herança de um filho natural. Por um instante, feche seus olhos. E juntamente com a equipe de louvor, diga que você confia nele. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, temer porque se eu... Levante as suas mãos e diga isso a Ele nessa noite. Guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. O desafio nunca foi sair de um lugar, sair de um espaço ou de uma área geográfica. O desafio proposto é aprender uma nova cultura. Aprender a cultura dos céus. Porque na cultura dos céus não tem derrota. Na cultura dos céus não tem escassez.
na cultura do céu, não é para ter fome, peste, aumento de índice de mortalidade, aumento de índice de suicídio, não. Quando o céu chega, o governo chega. Entenda, quando o céu chega, o governo do céu chega. Por isso Jesus falou: é chegado o reino dos céus, seja feita na terra como ela é feita no céu. E eu quero finalizar essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Se uma pessoa ficasse observando você por uma semana inteira, qual a cultura que ela iria identificar em você? A cultura da terra ou a cultura do céu? Qual a cultura que eles iriam identificar em você? A cultura da terra ou a cultura do céu? Você seria aquela hiena arte, ó vida, ó céu, ó dor? Ou você seria aquela pessoa, não, vamos para cima, vai dar certo. Eu não sei como acontecer, mas vai dar certo. Eu não sei como acontecer, mas Deus vai providenciar. Eu não sei como acontecer, mas a água vai sair da rocha. Eu não sei como acontecer, mas vai descer maná do céu. Eu não sei como vai acontecer, mas o exército faraó vai se afogar no mar. Eu não sei como vai acontecer, mas existe um sol para guiar, uma tocha, existe uma coluna de fogo para guiar a noite. Existe uma nuvem para guardar no calor escaldante do deserto. Eu não sei como vai acontecer, mas Deus falou: eu vou dar 7 voltas, e na 7ª volta vai tocar a trombeta, e a ordem é: pode gritar que o muro onde tem casas construídas em cima dele vai cair, vai fender, vai ser derrubado. Você vai passar por cima do muro e você vai conquistar Jericó. Viva a realidade desse reino. A equipe vai se posicionar, nós iremos orar por você. E eu quero declarar que ainda no mês de agosto, pela misericórdia do Senhor, a sua mentalidade vai mudar. E você vai se apropriar de todas as verdades que o reino diz ao seu respeito, em nome de Jesus. Que todos tenham uma ótima semana. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sua vida e toda a sua família. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.